por que os católicos não comem carne na sexta-feira? Talvez até a própria pergunta que eu acabo de fazer tenha chocado você. Porque afinal das contas, parece ter caído largamente em desuso a prática de se abster de carne na sexta. E, no entanto, se nós formos investigar a legislação atual, nós iremos encontrar que ela ainda é válida, embora abra exceções. Mas vamos procurar, em primeiro lugar, quais são as razões espirituais desta abstinência de carne na sexta-feira e qual é a história desta prática plurissecular. Bom, em primeiro lugar, todos os cristãos precisam fazer uma vida de abstinência e de ascese. Isso aqui é regra da espiritualidade cristã. É a virtude da temperança. Você sabe muito bem que se você tem um carro e o carro tem acelerador, se ele não tem o freio, vai dar em desastre. Então é necessário também saber frear os seus impulsos. A virtude da temperança é algo que todo ser humano deve praticar. E nós cristãos, sobretudo, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Ele diz: todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Ele parte de uma comparação humana, prática, real, do dia a dia. Os atletas fazem isso. Imagine nós que queremos conquistar a coroa imperecível do céu. Então, esta é a razão pela qual se deve realmente viver a abstinência e o jejum. Deve ser uma prática na nossa vida. Santo Tomás de Aquino, ao mencionar e comentar a questão da abstinência de carne na sexta-feira, coloca estas razões de forma teológica mais elaborada. Você vai encontrar isso na segunda seção da segunda parte da Suma Teológica, na questão 147, artigo 8º, onde Santo Tomás diz que o jejum foi estabelecido pela Igreja para reprimir a concupiscência da carne. Ou seja, este desejo da carne é que nos leva aos prazeres excessivos da mesa, ou seja, na gula, e aos prazeres do sexo desregrado. Por isso, nós precisamos de um freio. É interessante nós compreendermos que a abstinência de carne, então, tem um fundamento. Santo Tomás diz: a Igreja proíbe estes alimentos por quê? Porque produzem prazer, e não somente isso, porque nos dão energia para buscar mais prazeres. Então, essas são as duas razões fundamentais, diz Santo Tomás, pelas quais nós podemos nos abster da carne e devemos nos abster da carne na sexta-feira. É importante notar, se você for ler o texto de Santo Tomás, que na época dele a disciplina canônica proibia não somente a carne, mas também os ovos e os laticínios, coisa que não é o caso na disciplina atual. Historicamente falando, essa disciplina de nós fazermos da sexta-feira um dia penitencial é algo que afunda suas raízes no tempo dos apóstolos. Você pode verificar isso, por exemplo, na Didaqué, que era um escrito do primeiro século. Ou seja, a Didaqué foi escrita quando o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E a Didaqué fala com toda clareza de um jejum na quarta e na sexta-feira. A Igreja do Oriente permanece com este jejum quarta e sexta. Nós, no entanto, latinos, fazemos somente a abstinência e o jejum na sexta como obrigação. É claro que nada nos impede que a quarta-feira também seja um dia de jejum e de abstinência. No entanto, os santos padres incentivaram esta realidade da sexta-feira como dia de abstinência. Clemente de Alexandria, Tertuliano e assim por diante. E isso foi entrando como costume. Era evidente a ligação entre a sexta-feira e o dia da paixão do Senhor. Até que, finalmente, na Idade Média, um Papa, Nicolau I, no século IX, instituiu como lei aquilo que era costume, no século IX tornou-se lei e tornou-se obrigatório para
toda a cristandade, a abstinência de carne na sexta-feira. E essa abstinência, ela era para todos, iniciando do uso da razão, com 7 anos de idade. Hoje a igreja amenizou e a exigência da abstinência é para aqueles que completaram 14 anos. Mas, com o tempo, na Idade Média, as pessoas muito generosas nas penitências acharam que sexta-feira era muito pouco. E por devoção à Virgem Maria, começaram a fazer abstinência também no sábado. E assim, o domingo, a grande festa semanal, era precedido por 2 dias de abstinência, em que as pessoas faziam penitência para se preparar para a Páscoa semanal. A igreja, na sua história, tem altos e baixos. Esse período de grande devoção, que quis levar a abstinência também para o sábado, arrefeceu. E algumas pessoas começaram a questionar, dizendo que, mas é obrigatório fazer abstinência na sexta, mas não é pecado mortal, é só um pecado leve. Então o Papa Inocente III, no século XIII, decretou e deixou com toda clareza: trata-se realmente de pecado grave. E o Papa Alexandre VII, no século XVII, anatematizou quem dissesse que não é pecado grave. A coisa é grave. E assim ficou a disciplina da igreja até 1983. Com o Código de 83, as coisas se tornaram um pouco mais leves. Então, a igreja legislou o seguinte, veja o cânon 1251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo a prescrição da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. E o cânon seguinte, o cânon 1252, recorda que isso vale a partir dos 14 anos. Bom, o que é que a CNBB então legislou? Aqui no Brasil, continuou praticamente a mesma lei da Igreja Universal, ou seja, existe a abstinência de carne, mas a CNBB fez uma série de alternativas para substituição. Ou seja, pode-se substituir essa abstinência com outro alimento, como já dizia o cânon, ou com alguma forma de penitência, principalmente obra de caridade ou exercício de piedade. Mas eu gostaria aqui de recordar o espírito da lei. O espírito da lei é o seguinte: a lei é a abstinência de carne. Porém, se você tem alguma razão, você pode preferir substituir por outra coisa. Eu gostaria, porém, de insistir com as pessoas que nós restaurássemos esse costume que, infelizmente, está sendo pouco observado. É um costume de 2000 anos. A gente não joga um costume de 2000 anos assim pela janela, não é? Então, vamos voltar à prática séria da abstinência de carne nas sextas-feiras. Você diz, mas eu não tenho condições porque no meu trabalho, meus colegas, as pessoas que eu convivo. Mas veja, isso pode ser uma ocasião maravilhosa de catequese. Quando uma pessoa, no seu círculo de amigos, convida você para ir a uma churrascaria na sexta-feira, você diz, olha, eu preferiria não. Por quê? Por quê? Porque é sexta-feira, né? Vamos fazer abstinência de carne, vamos comer uma pizza, vamos fazer outra coisa. Seria um testemunho belíssimo. E assim nós vamos recuperando a nossa devoção e a nossa vida espiritual ligada à paixão de Cristo na sexta-feira. Porque, afinal das contas, é por isso que nós fazemos nossas penitências. Ele nos amou, se entregou por nós e derramou o seu sangue na cruz. Como não amar de volta um amor assim? Como não recordarmos na sexta-feira o grande amor que nos salvou?